Fala investidor, tudo bem com você? Eu sou Pedro Nogueira, criador do site Poder do Investimento, e hoje nós vamos dar sequência ao mini curso sobre fundos imobiliários. Chegamos agora à segunda aula. Nessa aula eu vou falar um pouco mais para vocês sobre as métricas dos fundos imobiliários. A gente já vai entrar mais na parte prática, onde eu vou começar a te fornecer o caminho para escolher os melhores fundos imobiliários da bolsa. Mas fica tranquilo se você está perdido aí. Se você ainda não assistiu a primeira aula, retorna aí na playlist, assiste a primeira aula que está bem interessante também. Nela eu explico como o mini curso vai funcionar e também já mostro como os fundos imobiliários funcionam na prática. Mas vamos ao que interessa, que é a aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou relembrar um pouco do assunto da última aula, até para a gente não ficar perdido e dar uma continuidade no assunto. Na aula passada eu falei como vai ser o funcionamento do mini curso, né? O objetivo desse mini curso é realmente te ensinar sobre os fundos imobiliários tudo o que você precisa saber, desde o que são os fundos até como escolher os melhores fundos imobiliários da bolsa e lucrar de verdade com esse tipo de investimento. Primeiramente, nós temos que saber o que são os fundos imobiliários, né? Eu expliquei bem detalhado na primeira aula, que são fundos de investimentos com foco em imóveis. Também temos que saber como que nós investimos nesses fundos. Eu vou fazer um vídeo específico disso mais para frente, mas eu já mostrei que é muito simples a parte prática. Basta ter uma conta numa corretora, os códigos dos fundos, dinheiro e enviar uma ordem de compra. É muito simples mesmo. Vou fazer um vídeo específico no final do curso ensinando para vocês isso na prática, mas já mostrei que é realmente muito simples. E como nós ganhamos dinheiro com isso, eu já expliquei que nós podemos ganhar tanto na valorização das cotas do fundo imobiliário, quanto nos lucros que os aluguéis dos imóveis nos geram. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, recomendo que você volte para a primeira aula, que lá eu explico exatamente como esses pontos funcionam. Então agora vamos para a segunda aula mesmo, onde eu já vou te explicar as métricas dos fundos imobiliários. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender alguns pontos sobre os fundos imobiliários. A gente já entendeu que são fundos de investimentos, que tem como foco em imóveis, mas tem alguns pontos aqui que eu já vou tratar nessa aula para que a gente já possa nas próximas aulas usando como filtros para pegar os melhores fundos da bolsa. Então eu separei alguns aqui que vão ser os principais que a gente vai estar olhando durante o curso, que já vão ser suficientes para nos mostrar os fundos mais consistentes que mais tendem a nos dar retorno no longo prazo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender os tipos de fundos imobiliários. A gente tem fundos de papel, de tijolo, híbridos e fundos de fundos. Mas calma aí que eu vou te explicar cada um deles detalhadamente. Primeiro a gente viu que esses fundos investem em imóveis, mas não necessariamente ele precisa investir no imóvel em si. Pode ser também em títulos de renda fixa ligados a imóveis, como letra de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, que são renda fixa, né? Então, essa parte de tipos de fundo vai nos dizer o tipo de investimento que o fundo faz. Então, vamos lá. O fundo de papel investe majoritariamente em renda fixa. Então, a gente tem aqui letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários e etc. Ele tem a maior parte dos seus investimentos em renda fixa ligada a imóveis. Já os fundos de tijolo têm a maioria dos seus investimentos ligados a imóveis físicos. Então esse fundo pode ter shoppings, hotéis, galpões, escritórios e são a maioria dos fundos ali na bolsa, possuem realmente imóveis físicos. Os híbridos investem tanto em imóveis físicos quanto em títulos de renda fixa ligadas a imóveis. Então aqui a gente já tem fundos que investem tanto em renda fixa quanto em imóveis. E nós temos também os fundos de fundos. Os fundos de fundos são basicamente fundos imobiliários que possuem outros fundos. Pera aí, Pedro, como assim? Não entendi nada. Quem já está familiarizado ali com renda fixa ou então com ações, já conhece esse tipo de fundo, né? O propósito dele é basicamente escolher os investimentos para você. Então, mais para frente, eu já vou entrar na parte de como montar uma carteira de fundos imobiliários, que é basicamente ter vários fundos imobiliários de forma que a sua carteira fique diversificada. O que esses fundos aqui podem agregar para o investidor? Talvez você seja iniciante, você não tenha o devido conhecimento, e pode ser sim que vale a pena investir em um fundo de fundos. Por quê? Porque esses fundos vai fazer esse papel aqui para você. Ele vai montar uma carteira de bons fundos imobiliários. É claro que você tem que analisar ali o fundo, ver se ele é bom. Então é basicamente isso. Ele meio que te dá um atalho ali para comprar só um fundo, mas na verdade já está diversificado.
Então, o principal propósito dos fundos de fundos é isso. Lembrando também que por esses fundos serem investidores maiores ali, eles têm acesso a fundos um pouco mais específicos, que pessoas físicas como nós não podem investir. Então também é outro ponto. Porém, deixe isso para a próxima aula, onde eu vou explicar para vocês como que a gente vai analisar cada métrica dessa daqui para definir os melhores fundos da bolsa. Mas agora então vamos entender um pouco dos setores dos fundos imobiliários. Se os tipos de fundos nos dizem os tipos de investimentos que um fundo faz, os setores já nos dizem onde esses fundos investem. Aqui eu coloquei os principais setores dos fundos imobiliários, é claro que existem outros, né? O investimento em fundos imobiliários está aumentando bastante, então tem vários setores aí ainda surgindo, mas aqui eu peguei os principais. Então, temos fundos de shopping, de hotéis, de logística, de lajes corporativas, de títulos de valores imobiliários, híbridos, residencial, hospitalar, bancário e desenvolvimento. Então, o que seria um fundo de shopping? São fundos que investem majoritariamente em shoppings. Então, pensa que é um fundo de investimento ali que tem vários shoppings distribuídos pelo Brasil. De hotéis, a mesma coisa, tem vários hotéis pelo Brasil. Logística, investe em galpões. Lajes corporativas, são aqueles fundos que investem em grandes escritórios e imóveis desse tipo. Títulos de valores imobiliários, já entra na parte de fundos de papel, então possuem aqui títulos como LCIs, CRIs e etc. Então mais voltado a fundos de papel. Híbridos são aqueles que investem em vários tipos de setores ali, assim como aqui nós temos os híbridos de tijolo, papel e etc. O bancário vai ter vários bancos e os fundos de desenvolvimento são aqueles que constroem imóveis para lucrar com a posterior venda deles. Então o que você tem que entender aqui nos tipos de fundo e em setores de fundos? Eu sei que às vezes eu pego um ritmo mais acelerado, mas eu vou sempre estar tentando aqui revisar um pouco com vocês. O que você tem que entender do que eu falei aqui? Primeiro, que os fundos têm duas principais divisões. Primeiro por tipos e depois por setores. Então o tipo de um fundo vai definir qual o tipo de investimento que ele faz. E o setor vai definir onde ele investe. Então o fundo pode investir em shoppings, em hotéis, em logística, em títulos de renda fixa. O fundo pode investir em imóveis físicos ou só em títulos de renda fixa, como é o caso de títulos de valores imobiliários aqui. Ele pode ter os dois, né? Ou ele pode ser um fundo que investe em outros fundos. É isso que você tem que entender nessa primeira parte. Esses outros tópicos aqui, liquidez, quantidade de ativos, vacância, preço sobre valor patrimonial e dividend yield, já vai servir mais para a gente filtrar os melhores fundos, que vai ser o assunto da próxima aula já. Mas eu quero explicar para vocês como que funciona cada uma dessas métricas para a gente já poder iniciar a próxima aula com o pé direito, já realmente explicando cada um deles e já preparando para filtrar os melhores fundos imobiliários. Vamos lá. O que é liquidez de um fundo? A liquidez vai nos dizer o quão fácil é comprar ou vender as cotas desse fundo. O quão fácil é investir nele. Nós medimos a liquidez de acordo com a quantidade ali de operações que nós temos no fundo. Então, se tem muitas compras e vendas no dia, a gente sabe que é um fundo líquido. Então, provavelmente, a gente consegue comprar e vender as cotas desse fundo a hora que a gente quiser. Então, a liquidez vai nos dizer basicamente isso. A gente consegue comprar as cotas e vender as cotas facilmente. A quantidade de ativos é basicamente a quantidade de imóveis que um fundo tem. Então, por exemplo, é um fundo de shopping que tem 10 shoppings. Qual é a quantidade de ativos que ele tem? 10, que são os imóveis. Os imóveis são os ativos. A vacância nos diz a quantidade de imóveis de um fundo que estão vagos. Então, eu dei o exemplo aqui que existe um fundo de shopping que tem 10 shoppings. Vamos supor que a vacância dele seria 50%. O que isso nos diz? Que metade dos imóveis, ou seja, 5 imóveis, estão sem alugar. Então a vacância também é bastante importante, na hora que a gente vai filtrar os melhores ali, que vai nos dizer se tem muitos ativos, né, imóveis vagos naquele fundo. E aqui a gente tem o preço sobre valor patrimonial. Mas primeiro eu vou te explicar exatamente o que seria o valor patrimonial para que a gente possa entender melhor essa forma, que vai nos dizer se um fundo imobiliário está relativamente caro ou barato. Então eu vou abrir aqui meu Excel que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiramente a gente tem que entender o que seria o valor patrimonial. Eu dei o exemplo lá de um fundo que tem 10 shoppings. Vamos supor que cada shopping esteja avaliado em 10 milhões de reais.
O valor patrimonial nada mais é do que o valor do patrimônio desse fundo. Então, se ele tem 10 shoppings, cada um avaliado em 10 milhões de reais, ele vai ter 100 milhões de valor patrimonial. Então, esse daqui é o valor patrimonial desse fundo, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai investir em fundos imobiliários, a gente compra cota deles. Ou seja, a gestora desse fundo vai pegar o valor dela ali quando ela for emitir cotas e vai simplesmente dividir esse valor em cotas. Vamos supor então que a gente tenha 10 milhões de cotas no mercado. Ou seja, a gestora desse fundo emitiu 10 milhões de cotas para que as pessoas pudessem investir nesse fundo. Então, inicialmente, o valor por cota seria R$10. Por quê? O valor patrimonial desse fundo é 100 milhões, emitiu 10 milhões de cota, então seria R$10 por cota. Porém, como eu já disse na primeira aula, os fundos imobiliários são negociados na bolsa. Então esse preço aqui é o preço teórico, é o preço inicial, mas não vai ser nele que vai permanecer. Então, conforme as expectativas dos investidores, esse preço aqui pode ir aumentando ou diminuindo. Então, pode ser que depois de algum tempo o preço aqui chegue em R$15. E o que isso significa? Que a cota do fundo está valendo mais do que o valor patrimonial por cota. E é exatamente isso que o preço sobre o valor patrimonial nos diz. Se a cota de um fundo imobiliário está valendo mais que o seu valor patrimonial. Para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: pegar o preço atual e dividir pelo preço do valor patrimonial por cota. O que esse preço sobre o valor patrimonial nos diz? Que esse fundo está sendo negociado 1,5 vezes mais caro do que o seu patrimônio. Ou seja, os investidores estão precificando esse fundo 1,5 vezes mais do que ele realmente vale. Então esse seria o preço sobre o valor patrimonial. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas esse cálculo todo que eu fiz aqui não vai ser necessário na hora das suas análises, porque você vai pegar ele pronto. Você tem que entender basicamente isso. O preço sobre o valor patrimonial vai nos dizer se o fundo está caro, está barato. Então vamos supor que agora ele tivesse sendo negociado a R$9. O que isso aqui significaria? Que o preço do fundo hoje está valendo 90% do valor patrimonial dele. Então ele está sendo negociado abaixo do que realmente vale. Como eu disse, pode ser por inúmeros motivos. Pode ser que seja pessimismo do mercado, pode ser que tenha algum imóvel ali prestes a ficar vago, mas isso eu vou falar mais na próxima aula, quando for mostrar para vocês como analisar as métricas. Eu entrei um pouco mais a fundo nessa para vocês entenderem como esse cálculo funciona. Mas basta entender isso que eu vou falar um pouco mais na próxima aula, explicar o que significa cada um, como a gente deve olhar, e é isso. Então agora vamos voltar um pouco aqui para a parte teórica. E agora, um dos fatores que as pessoas mais olham na hora de investir nos fundos, o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? Ele basicamente nos diz qual é a porcentagem de dividendos que um fundo nos paga. O que são os dividendos? São os lucros dos fundos. Então lembra quando eu falei que você pode ganhar através dos aluguéis que os imóveis geram? Então, é através dos dividendos que você ganha esses lucros gerados pelos aluguéis. O Dividend Yield, eu também vou abrir aqui de novo o Excel para vocês entenderem melhor, é basicamente o seguinte. Vamos supor que, vou usar o mesmo exemplo ali, ó, que aqui está R$10 agora. Então, o preço sobre o valor patrimonial está 1, né, porque está igual. Mas vamos ver agora o Dividend Yield. Então, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Vai depender de algumas métricas. Quanto esse fundo está pagando? Vamos colocar aqui, pagamento. Vamos supor que esse fundo está dando R$1 ao ano de dividendos. O Dividend Yield vai pegar basicamente o quanto ele está pagando e dividir pelo valor da cota. Isso em porcentagem. O que um Dividend Yield de 10% nos diria? Que esse fundo está pagando 10% em dividendos. Isso aqui seria basicamente sua rentabilidade. Se você investiu R$10 aqui, você vai estar ganhando R$1 por ano, 10%, certo? Isso contando apenas os dividendos, os lucros distribuídos. Se a ação valoriza, você vai ganhar isso daqui e o que ela valorizar a mais desses R$10. Então vamos resumir tudo aqui. Os tipos de fundo vai nos dizer em que tipo de investimento que um fundo atua. Setores vai nos dizer onde um fundo investe. Liquidez nos mostra a quantidade de negócios
que um fundo tem todos os dias e nos indicam se é fácil ou não comprar ou vender as suas cotas. Quantidade de ativos vai nos falar a quantidade de imóveis que um fundo tem. A vacância nos diz se tem muitos imóveis vagos ou não. Preço a valor patrimonial vai comparar o preço atual das cotas do fundo com o valor patrimonial dele. Dividend yield vai nos dizer qual que é a rentabilidade do fundo, considerando apenas os dividendos, os lucros gerados pelos aluguéis. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários. Na próxima aula a gente vai entrar mais na parte de como analisar essas métricas e já começar a parte de filtrar os melhores fundos imobiliários da bolsa. Se você chegou até aqui e você está um pouco desanimado, achando que é muito difícil, calma, isso aqui é igual quando você está começando a dirigir. Você acha que é a coisa mais complicada do mundo, você não vai conseguir, mas na verdade é mais fácil do que você imagina. Você vai acostumando com esses termos, depois você vai ver que isso aqui é a coisa mais tranquila do mundo. E para quem não tem muito tempo de ficar olhando os fundos, pode ficar tranquilo que eu fiz uma parceria bem bacana para fazer esse mini curso, que até mesmo para quem não tem tempo de analisar fundos, de fazer esse processo que eu vou mostrar aqui, vai conseguir sim investir nos fundos de forma eficiente e ganhar dinheiro com isso na prática. Então é isso, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.